Então, muita gente acredita que a NR1 é apenas uma norma entre tantas que as empresas precisam cumprir. Mas, na verdade, ela é a base de todas as outras. Ignorá-las pode custar muito caro. Não só em multas, mas também em processos, na própria imagem e até na confiança da sua própria equipe. No episódio de hoje, nós vamos abrir este assunto de forma muito simples, prática e estratégica. Primeiro, vamos mostrar quais são os riscos e erros mais comuns que travam as empresas quando o assunto é NR1. Depois, vamos apresentar o caminho para transformar a norma em uma aliada, com estratégias que protegem sua empresa e ainda geram vantagem competitiva. É isso mesmo, Angelita? Isso. Se você é empresário e já se perguntou se realmente está seguro diante das exigências legais, esse episódio é para você. Foi feito especialmente para atender algumas das suas necessidades. Então, fique com a gente e descubra como a NR1 pode ser muito mais do que apenas uma obrigação. Ela pode ser o diferencial que coloca a sua empresa à frente. Ao longo dessa nossa conversa, você vai perceber que cada risco escondido pode ser transformado em uma oportunidade de blindar o seu negócio, proteger os seus colaboradores e ganhar credibilidade no mercado. E o melhor de tudo isso é que existe caminhos simples, caminhos inteligentes e possíveis, ou seja, acessível para que você chegue lá. Isso mesmo. E para tornar esse bate-papo ainda mais completo, né, nós temos duas convidadas aqui hoje, né? Uma vai falar exatamente a experiência prática do dia a dia, né, os erros e as armadilhas que essa normativa pode trazer, inclusive, aí, né, se não for bem aplicada, obviamente, né? E a outra convidada vai, na prática, né, dizer as estratégias de destravar os resultados e transformar a NR1 uma verdadeira aliada na sua empresa. Isso. É isso? Hoje, as nossas convidadas, e eu faço questão de ler para que vocês não percam a expertise dessas meninas, né? A Vanessa Santos, ela é especialista em segurança de trabalho e conformidade com normas regulamentadoras. Reconhecida por ajudar empresas, e muitas empresas, né, Vanessa? Isso. A identificar os riscos e a proteger de problemas legais. E a Cleise Vaz, né? Especialista em implementação de estratégias de conformidade, com o histórico de transformar obrigações legais em oportunidades práticas para as empresas de diferentes portes. E não apenas de diferentes portes, né? De diferentes regiões também. Exatamente. E juntas, né, essas meninas juntas, elas vão compartilhar conosco um conhecimento muito valioso. Mas o melhor de tudo é que elas irão responder alguns questionamentos, ou seja, muitos dos questionamentos, né, dos empresários aqui a respeito da NR1. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos começar aqui dando as boas-vindas, né? As meninas aqui, né? Vou chamar de convidadas, as meninas, que gentilmente cederam um tempinho, né? Para estarem aqui conosco, respondendo, inclusive, N questionamentos que são verdadeiramente dos nossos empresários, né? Empresários que estão solicitando essas respostas aí a respeito dessa temática, né? Então, vocês vieram aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Cleise, bem-vinda.
Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde você que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse conhecimento. Como muito bem apresentada, meu nome é Cleise Vaz, sou especialista em gestões, em sistema de gestão estratégica da qualidade e nós também direcionamos empresas a esse caminho de conformidade legal de acordo com as normas, né? Então, isso é realmente muito prazeroso estar aqui com vocês, é uma honra. E eu tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde bastante preciosa, de muito conhecimento. Haja visto que é um tema bastante polêmico, eu costumo dizer, né? Mesmo. Curioso, e muita gente tem muitas dúvidas, e nós estamos aqui justamente para ajudar essas dúvidas serem sanadas. Ótimo, bem-vinda. Obrigada. Então, E a Vanessa, né? Então, Isso. se apresente para nós, Vanessa, bem-vinda. Bem, boa tarde, Angelita, Marianeide, Cleise. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Pessoas capacitadas, né? Com uma vasta experiência com vários empresários aí do estado de Goiás, há muitos anos trabalhando com esses entraves aí de NR e desafios organizacionais, planejamento estratégico, né? Estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco da minha experiência com essa questão de NRs, né? E eu sou habilitada para isso, então eu sou formada em engenharia civil e também engenharia de segurança do trabalho. Ótimo. E especialista em avaliações e perícias. Coisa boa. E tenho vivência, né? Tenho atuado. Entende Assistente técnica de perícias judiciais solicitadas por algum juiz em alguma ação trabalhista. E aí ele designa o perito do TRT, da Justiça, Sim. e também a empresa particular, ela solicita um assistente técnico para acompanhar essa perícia. Que coisa boa. Então, bem-vinda. Obrigada. isso. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. E essa é a minha pergunta para você, Cleise. É o seguinte, dentro de sala de aula, né, e também nas nossas consultorias, lá nas empresas, nós recebemos muito esta pergunta que eu vou refazer aqui para você, né? É uma incomodação, é uma necessidade, e a pergunta que eles geralmente fazem é essa aqui: por que a NR1 ela é tão importante e o que realmente acontece se a minha empresa não estiver adequada a ela? Perfeita pergunta. Eu costumo dizer que a NR ela é a mãe de todas as normas, né? Ela é a mãe de todas as demais NRs. E ela vai proteger a empresa, ao contrário do que muita gente pode pensar, ela não veio para punir, pelo contrário, ela veio para proteger. Então, a empresa que ela não se adequa aos critérios normativos, não apenas da NR1, as demais também, vamos chamar todo o corpo. Essa empresa ela fica desprotegida, fica exposta a riscos legais, a riscos financeiros, e eu costumo dizer que é como construir um prédio sem um alicerce, sem uma base, sem uma fundação. Um momento ela vai cair. E eu quero fazer uma pergunta aí para a Vanessa, né? Vanessa, existe o risco real, né, de multas e processos trabalhistas por conta, né, por causa da NR1? Sim, é um fato, né? Já que a NR1 é a mãe de todas as normas, então ela passa por vários departamentos e na construção toda, como exemplificou a Cleise, né? De uma edificação, no caso de uma empresa, né? De estrutura de uma empresa. Então, corre sim o risco, né, de ter multa e processos trabalhistas devido à não conformidade do cumprimento das normas da NR1. Visto que, se tratando dos riscos do colaborador, de alguma maneira, quando algum colaborador se sente insatisfeito, por algum motivo que a gente, se fazer uma análise a fundo, descobrir o porquê ele estava insatisfeito, ele se acha no direito de entrar na justiça contra a empresa, e a primeira coisa que o órgão fiscalizador vai fazer é ir lá e fiscalizar se está em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Ótimo. Isso, Cleise. Aqui
né, pense, às vezes até age dessa forma, né, pensando que apenas um treinamento simples ou até às vezes no YouTube, né, que isso já está tudo resolvido. Isso é verdade? Não. Eu costumo dizer que tudo que é normativo tem métrica, tem caminhos adequados para se cumprir. Então, um treinamento pode até gerar um papel, mas ele não gera conformidade total. E, principalmente, ele não vai gerar a proteção que o empresário vai precisar. Porque, no caso que a Vanessa acabou de citar para nós, o ônus da prova é de quem? Então, o empresário ele precisa estar munido e apenas com a evidência de um treinamento, infelizmente, ele não vai conseguir, né, estar ali amparado legalmente contra qualquer uso não pretendido da justiça. Isso. Vanessa, quando iniciar essa fiscalização, o que os fiscais, ao ir nessa empresa para avaliar a NR1, o que eles vão observar ali naquela empresa? Eles vão fazer uma visita na empresa, né, e vão olhar as evidências de que está sendo cumprida, porque o fiscal, ele talvez nunca tenha ido naquela empresa, o máximo que ele vai conhecer é de documentos e informações a respeito daquela empresa. Então, ele vai chegar e ele vai fazer uma visita, e ao chegar, primeiro, ele vai dar uma olhada no ambiente, né, porque ele já é acostumado com isso, e vai também solicitar evidências de que essas normas estão sendo cumpridas, né, porque normalmente, quando um fiscal chega aí numa empresa, ou é por uma denúncia, ou por existirem respostas de pesquisas, um número grande de empresas daquele KNAI, ou alguma coisa nesse sentido que chama atenção para a fiscalização. Ou é um processo, ou é algo que está chamando atenção para a fiscalização. E aí eles chegam para verificar algumas coisas, né? E uma delas é para saber se está tudo ok e se ela tá cumprindo. Então, eles vão pedir documentos, vão conversar, às vezes, com algum funcionário, fazer uma entrevista com alguém, observar, no caso da ergonomia, o ambiente, os objetos, e dali já tirar algumas conclusões. Certo. Isso quer dizer, então, que não basta ter um documento ali, precisa ter ações. Eles vão verificar se tem ação ali na implantação. Isso, e muito mais hoje, né? Hoje. Digo hoje em 2025. Começou, né, existir programa de gerenciamento de riscos e análises nas empresas já há algum tempo. E as empresas foram se adequando. No começo, nós tínhamos muitas empresas que nem sabiam o que era NR. E depois elas foram se adequando, e hoje elas já conhecem as que são detentores de conhecimento de como funciona a NR pertinente à parte dele, né? Da empresa, daquele serviço que ela presta ou ela executa, e ela conhece muito bem disso. Mas a aplicação disso normalmente tem deixado a desejar ao longo desses anos. Então, eles têm papéis, tem programas e não tem gerenciado isso, não tem acompanhado e não tem feito a atualização disso. Eles não estão atualizando essas normas. Então, é provável que eles já cheguem com esse sentimento. Eles têm papel, eles têm documento, eles têm programas, portanto, não devem estar gerenciando, executando, monitorando, treinando, evoluindo. Então, eles já chegam com esse sentimento, porque tem acontecido com muitas empresas. Certo. E, Cleise, se acontecer algum acidente de trabalho e a empresa não estiver de acordo com a NR1, quais as consequências que podem acontecer para ela? As consequências são muitas, tá? Mas a principal são os apontamentos feitos pelos fiscais e, obviamente, isso é uma dúvida
bastante interessante, porque as empresas falam, tá, mas qual é a multa? Qual é a punição? E não existe uma receita de bolo. As punições, as multas, elas vão acontecer de acordo com a gravidade da infração e também com o grau de ocorrência. Se aquilo é reincidente, se aquilo está acontecendo pela primeira vez, mas basicamente são sanções ali, são punições e muitas vezes vão ali pesar, ter um peso significativo no bolso do empresário e para alguns casos até mais severos, até mesmo a interdição da empresa, das atividades por um período de tempo. Certo. E Vanessa, o que muda para as pequenas e médias empresas? Elas correm o mesmo risco das grandes empresas? As pequenas e médias empresas, elas precisam avaliar qual o grau de risco que tem. 1, 2, mas o risco é o mesmo, de ser fiscalizada, de chegar a ter uma visita de um fiscal do trabalho. Na teoria, temos isenção apenas de MEI e empresas que possuem um colaborador. Mas a gente também precisa, junto com a quantidade de funcionários e a maneira que o quadro dessa empresa é composto, a gente também precisa avaliar o KNAI da atividade, a quantidade de funcionários que tem e avaliar os riscos. Nós sabemos, especialmente vocês enquanto consultoras organizacionais, sabemos que se tem uma pessoa, 2 pessoas, existe o risco do trabalho, como a Cleise bem fala. Então, o trabalho, se ele não tiver em conformidade, ele é um risco para aquela empresa. Então, ele precisa analisar. Ele, às vezes, não precisa, dependendo da estrutura e do KNAI, da avaliação feita, ele não precisa de ter lá os programas PGR e PCMSO, mas ele tem que fazer uma avaliação dos riscos. Certo. E com o que veio acrescentado no último ano da NR1 com os riscos psicossociais, todos nós estamos sujeitos aos riscos psicossociais. Sim. Né? Então, a gente vai falar melhor sobre eles, mas todos nós estamos sujeitos. Então, assim, o empreendedor individual, ele está livre? Talvez, mas é preciso fazer uma análise. Médias empresas de pequeno porte, elas enquadram nisso? Elas enquadram. Nós vamos fazer uma avaliação e vamos descobrir que ele tem riscos psicossociais que está dentro da conformidade da NR1 e se ele não estiver conforme, ele corre o risco de ser pego de surpresa com essas visitas e não estar preparado para passar por essa visita ou por essa fiscalização. Certo. Vanessa, de que forma a falta de conformidade pode afetar os resultados, não apenas, mas também a imagem de uma empresa no mercado? Eu sei que nós já conversamos um pouco a respeito disso, mas especificamente essa questão, a falta de conformidade para os resultados da empresa, mas também a imagem dela no mercado. Hoje, o microempresário, as empresas de pequeno porte, quando ela vai prestar um serviço, executar o serviço, existe uma exigência dos parceiros ou das empresas que trocam esses serviços de apresentar uma série de documentações. Mostrar que ela está legal com a fiscalização, com a tributação, que ela está ok com o meio ambiente, que ela está ok com toda essa parte. E, especialmente, com o que ela tem de mais valioso, que são as pessoas. Que são os colaboradores, onde entramos com as NRs, essas normas regulamentadoras que resguardam a empresa, o colaborador e também o proprietário, né? O empreendedor. Então, essa imagem, ela se dá e ficar um pouco distorcida quando ela é uma empresa que não está atendendo as conformidades, quando ela começa a ter ações trabalhistas e ela recebe uma fiscalização e fica registrado, de alguma maneira, essa não conformidade.
que o colaborador expôs, ou então que alguém viu, ou que um colaborador que nem mesmo, ele entrou na justiça, mas ele começa a procurar outros trabalhos, porque está insatisfeito com o seu trabalho e começa a expor isso. Então, quando a empresa não está inconforme, ela não está cuidando de estar nesta conformidade das normas regulamentadoras, ela corre o risco de ter sua imagem aí distorcida nos concorrentes, com o próprio colaborador, o que vai gerar também uma insatisfação para ele, e aí isso não fica legal com a imagem dele, bem como na sua documentação. Certo. Que quando ela vai apresentar a documentação para prestar algum outro serviço, para alguém que exige uma documentação que atesta que a empresa está em conformidade com as NRs, e ela não possui, ou possui de maneira, podemos dizer assim, não tão completa, né? Com algumas faltas. Isso também distorce a imagem e não deixa uma boa impressão. Isso. Agora, Vanessa, ainda assim, só reforçando, né, eu percebi que você já explicou essa questão, mas tipo assim, só para ficar bem claro aí para os nossos empresários, vale a pena, Vanessa, correr o risco e esperar ser fiscalizado para depois resolver? De maneira alguma. De maneira alguma, não vale a pena correr esse risco, não vale a pena correr o risco de ter imagem distorcida, não vale a pena estar, né, não estar preparada para esse momento, né? Nós vivemos, né, de uma maneira que nós adquirimos as nossas empresas, nós estruturamos nossas empresas para a gente ser sempre surpreendido com bons resultados. E trabalhamos muito para isso. Esperar ser fiscalizado para poder regular, entrar em conformidade, não é uma boa escolha. Inclusive, corre um risco grande. Isso, né? Porque isso pode trazer prejuízos financeiros, a imagem, e tudo que vem na cadeia, né, de processos com relação a isso. Então, não vale a pena. Não vale a pena ter um registro negativo em algum lugar de uma empresa. É verdade. Isso. E aí, vou perguntar agora para a Cleise aqui, né? Onde as empresas mais erram ao tentar cumprir as normas sozinhas? É exatamente o ponto mais importante, é na particularidade do negócio, porque eu costumo dizer, não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, uma empresa, ela não tem expertise para desenvolver tamanha faceta. E quando ela se responsabiliza ao fazê-lo, com certeza ela vai ali fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V de algum registro que ela viu em algum lugar. E isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque cada empresa tem as suas particularidades, tem os seus registros de grau de risco e, consequentemente, os seus processos se diferenciam. E se os processos são diferentes, certamente as tratativas em relação à norma também serão diferentes. Certo. Então, Marianei, tem alguma coisa que você quer colocar aqui para nós? Daí eu quero complementar aqui com a Cleise, né? A NR1, ela é só mais uma burocracia ou pode realmente trazer um impacto maior na empresa? Claro que eu acho que a gente já entendeu que não é só uma burocracia, né? Definitivamente, acerca do que nós estamos falando aqui, não é uma burocracia, mas eu gosto de enfatizar a questão da proteção jurídica para a empresa, porque ela protege o negócio e ela ainda dá uma sustentabilidade em uma imagem positiva, né? Então, a exemplo da NR, há uma pauta bastante comentada hoje, que é as pautas de ESG, né? Então, hoje em dia, uma empresa ela é vista com olhos muito belos
quando ela tem esse cuidado com o colaborador, com o próximo, né? Então, a NR1, ela, de alguma forma, traz isso para o empresário, esse viés dessa necessidade de atentar para o emocional / mental do colaborador. Essa Mesmo- possibilidade, né? Aí Exatamente. dentro de trabalhar algumas coisas que já são solicitadas, até exigidas aí das empresas. Perfeito. Mesmo porque a gente vê, né, que quando o empresário ele tem essa preocupação, até independente da NR1, né, com os colaboradores, os resultados lá na ponta, eles se modificam, né? A gente sabe Exatamente. disso, né? Isso é incontestável. Nós que estamos aí nesse meio sabemos que é muito fácil identificar uma empresa que tem processos estabelecidos, né? Seus resultados falam por si. Verdade. Então, e talvez você, empresário, né, esteja perguntando nesse momento, né, se esses são os problemas e como podemos transformar a NR1 em uma oportunidade de proteger, valorizar e até mesmo fortalecer o negócio, né, Angelita? Então, agora, né, nós já fizemos esse raio-x e trabalhamos até um pouquinho da atualização dessa norma, né, da NR1. Mostramos aqui, nesse momento, as meninas deixaram muito claro isso aqui para nós, os principais riscos, né, as armadilhas que muitas empresas enfrentam no seu dia a dia. Talvez você esteja se perguntando como resolver tudo isso de forma prática, mas que seja também segura. No próximo episódio, nós teremos, viu, meninas? Nós teremos no próximo episódio aqui. Nós vamos apresentar as soluções estratégicas, tá? Que transformam esses desafios, dos quais nós vimos e conversamos aqui, que não são poucos, né? Em oportunidades reais para proteger a empresa, fortalecer a nossa equipe e ganhar vantagem competitiva no mercado. Não perca, por favor, os nossos próximos capítulos, porque aí nós teremos o plano de ação que vai, né, blindar a sua empresa no atendimento à NR1. Isso. E esse foi o que o pessoal está chamando aí, né, de Sofia Cast. E esperamos você no próximo episódio aí, onde nós vamos trazer, conforme a Angelita falou, né, as estratégias, soluções, práticas para transformar, não é, os desafios da NR1 em oportunidades para o seu negócio. Não perca! Porque cada episódio, né, foi pensado justamente para auxiliar os empresários internamente aí, né, e para se sentirem muito mais seguros, preparados frente ao mercado, né, e trazer, obviamente, a NR1 como parceira aí do negócio, né, para otimizar aí os resultados, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, foi um prazer meninas. enorme. Tchau, tchau. Tchau.